o que precisa fisicamente para você estar bem, para você competir numa prova de rally? Ó, essa é uma ótima pergunta, porque o rally em si, ele não é um esporte que exige tanto do aeróbio do atleta. Apesar que depois de longas horas, como é um Dakar ou um Sertões, você sente, mas não é o principal. O principal é, obviamente, toda a parte do seu core, né? Então, abdômen, ombro, pescoço, muito, porque você toma muita porrada Muito tranco lateral, para lá e muito para cá, tranco, né? Tem as imagens. Né? Tem algumas imagens. Aí isso no Dakar desse ano. Olha só. Então... Olha os coraçõezinhos subindo ali. Então, toda essa parte de core, como eu falei, do upper body aqui, é muito importante se estar muito bem. Mas eu diria que o principal, numa prova tão longa como o Dakar... você perguntou de Duna, Rapaz, eu quero chegar nisso aí. Essa é a parte descendo. Fala sério, isso aqui é prova ou é treino? Não, essa é prova. Tá no meio de uma prova de rally chama especial, né? Que é onde é o trecho cronometrado. Isso a gente tá no meio de uma especial. Eu tô atrás do sueco, é o Mattias Ekström. O que você tem que fazer? Você tem que... qual é o percurso aí? Então, o Dakar, a gente anda muito, obviamente, em deserto. Aí são 15 dias o Dakar, são 15 né? dias, correto. Com um dia de descanso no meio, no oitavo. E o Dakar, a navegação dele é muito interessante porque ele é uma navegação muito parecida com a aviação. Certo. Então, o navegador tem a planilha dele que tem o que a gente chama de... no fundo, são os graus da bússola. Tá. Então, ele fala, a gente vai seguir agora por X quilômetros o grau 300. Significa que a gente vai pôr esse rumo, 300... E seguir e vai embora. Por esses 20 quilômetros. Só que se você varia muito, você pode se perder. Sim. Então, essa é a grande beleza do Dakar, que o navegador também é muito importante. Né? No Sertões também, óbvio, mas como essa navegação no Dakar tem essa questão de ser por grau da bússola, faz muita diferença também. E aquela prova ali que você está descendo, aquela parte que você está descendo a duna... ali você está no meio da especial. Então, por exemplo, você tem... O que é especial? A especial é onde vale. Assim, você imagina que o Dakar, a gente está... no acampamento, a gente acordou, a gente está no acampamento. E o acampamento, quando as pessoas perguntam, hoje evoluiu muito. Então, as equipes têm motorhome, tem chefe de cozinha. Gente, é um acampamento que muito sofisticado. É um acampamento hoje. gourmet, né? Não, e como essa região é muito frio na Arábia Saudita, em janeiro, né? Sempre dia 1º de janeiro que larga. O pessoal acha que deserto é sempre quente, mas não é verdade. Tem dias muito frios. Noites, muito principalmente, exatamente, muito frias, né? Então você sai do seu acampamento, você desloca, a gente chama de deslocamento. Então você desloca até o início da especial, porque você não começa no acampamento da sua especial. Às vezes a gente desloca 300 km para largar. Você desloca 300 km, sai cedinho e chega na largada. E aí você tem a especial, que é o trecho cronometrado. Então você lá, vamos supor, tem no Dakar, a média é 400 km de trecho cronometrado. Tá. E aí você faz esses 400 km valendo contra o cronômetro. E depois tem o deslocamento final para você chegar no próximo acampamento. Que aí o que vale mais é a bússola. O que vale no Dakar são os trechos, nos Sertões, são os trechos cronometrados. O deslocamento é mais para você poder chegar... Até o acampamento novamente. Você não pode chegar no dia seguinte, senão você está penalizado. Você tem um tempo para chegar, mas ele não está valendo contra o relógio. Entendi. Então, e aí quem fizer todos esses 14 dias em menor tempo, ganha. Então, não necessariamente você precisa ganhar todos os dias. Se você for o mais constante, você também pode ganhar. O Carlos Sainz, que é o pai do Carlos Sainz, está na Fórmula 1, ganhou esse ano sem ganhar nenhum especial. Então, ele foi muito constante. Segundo, terceiro, quarto, segundo, tá sempre ali. E venceu o Dakar. Uma duna dessa que a gente viu, o que é mais difícil, subir ou descer? Subir. Subir a duna. Mesmo a gente vendo aquela descida doida ali que vocês estavam fazendo? Por quê? A descida, é claro, o que a gente chama, que é muito perigoso no deserto, é o tal da duna cortada. Que você às vezes não vê, parece que é tudo plano, mas daqui a pouco ela corta. Você dá de cara como se fosse com um abismo. Exatamente. Isso é muito perigoso, porque se você vara isso, você pode machucar, dependendo do tamanho. Mas subir, você tem duna muito alta, que às vezes o carro não tem potência, às vezes. Então você alta tem que... quanto, Lucas? 200 metros, 250 metros, Nossa. 300 metros. É bem alto. Subida, sem ver o fim, né? Exatamente. Pensa naquelas ladeiras de Ouro Preto. Agora coloca areia. Mais ou menos aquilo.
Mas, então, subir você tem que ter muita técnica para também não varar, né? Não ter velocidade demais e saltar do outro lado. Não ficar atolado, né? Ao contrário, ter pouca velocidade. Mas, enfim, realmente é um esporte incrível e o Dakar, por ser um deserto, o deserto é algo fascinante, assim. E muito, muito difícil de andar, mas também muito prazeroso ao mesmo tempo de pilotar. Aí você estava falando do seu condicionamento físico, que essa parte aqui torácica, ombros, pescoço, por causa dos trancos que leva, tudo isso é muito importante, estar bem fortalecido, né? Sem dúvida. Então você faz exercício para fortalecimento dessa musculatura. Tem um treino específico em academia, e aí eu faço treino muito aqui em São Paulo. A parte aeróbica, eu uso muito a bicicleta, que não tem impacto no meu quadril e eu gosto bastante. A empresa que faz o Dakar é a mesma empresa que faz o Tour de France, a SO, então a gente acompanha bastante os dois eventos, andam bem, bem juntos. E o que eu ia até dizer é a parte mental numa prova dessa é muito importante. Sim. Porque você está todos os dias andando muito forte no deserto. São o quê? 8, 10 horas? Às vezes. De especial dá 4 horas e meia, 5 horas normalmente. E aí depois você tem os deslocamentos. Então, por exemplo, a etapa que eu ganhei esse ano, que foi muito legal, foi a primeira vez que um brasileiro ganhou uma etapa do Dakar nos carros. Depois de 400 quilômetros, a gente ganhou por 9 segundos. Nossa! Então, 400 quilômetros, 9 segundos. É um nível muito, muito parelho. Sim. E essa parte mental tem que estar muito alinhada, porque a relação com o seu navegador tem que estar muito alinhada, porque você tem que confiar no que ele está falando. Se ele fala que tem um perigo ali, você tem que respeitar. E aí? Acontece de você achar uma coisa e ele achar outra? Olha, no Dakar, por eu não ter muita experiência, foi o meu segundo Dakar, eu tive só, assim, navegadores. Eu tive no primeiro um alemão, o Timo, e aí eu fui totalmente como um aprendiz, assim, então tudo que ele falava eu fazia. E aí, esse ano, com um pouco mais espanhol esse ano, ano com espanhol, né, com o Armand. E aí você combina um pouco antes as coisas, né? Você tem um dialeto, porque imagina que a comunicação também tem que ser otimizada, porque você não pode ficar falando um monte de detalhe. Tem que ser rápido. Você está 170 por hora no deserto, você tem que pensar rápido. E o meu navegador no Brasil é o Kaique, que a gente está junto há 10 anos. Então, a sinergia de vocês é perfeita. Além de ser um dos melhores navegadores do Brasil, o que ele fala eu respeito. Então, nesse ponto, é bem tranquilo. Quem escolhe o navegador numa prova como o Dakar? Normalmente, a equipe faz uma recomendação. Tá. E o piloto tem bastante liberdade nisso para escolher. Então, nesse caso do Dakar, eu sabia que o time já conhecia ele, sabia que era muito importante. E o Armand também já tinha visto o resultado que ele tinha em outras edições. É um cara experiente que fez sentido naquele momento trazer ele. Não teve nenhum momento que você fala assim, é pra cá, e o outro fala, é pra lá, e fala, e aí, o que a gente faz? Socorro! Tem algumas etapas você tem. Por exemplo, quando você... Isso é uma questão interessante de rally também. Você fala, você quer sempre ganhar todos os dias e largar em primeiro. Só que não necessariamente é a melhor coisa largar em primeiro, porque você imagina você está no deserto, sem marca nenhuma. Certo. Se você tem marcas na sua frente, você ganha muito mais tempo. Porque você vê, lá na frente, muito provavelmente é para a esquerda, você está vendo a marca. Sim. Então, você já abre a curva, você já pega a tangência. Então, muitas vezes, quando você abre a especial, você perde tempo. Então, quando a gente ganhou essa etapa, no dia seguinte você é obrigado a abrir. Quem ganha, abre a especial no dia seguinte. Nessa etapa, a gente, logo com 60 km, a gente se perdeu. Que aí eu fiquei na dúvida também. E aí a gente demorou 5 minutos para se achar, e 5 minutos, com 9 segundos que eu falei, imagina. Você já perdeu bastante tempo. Então, mas isso foi muito mais falta de experiência do que uma divergência interna no carro. Mas deve ser, eu imagino que deve ser angustiante, né? Porque a hora que você percebe... Caramba, a gente está perdido. E agora? Eu tenho 2 segundos para tomar essa decisão. Aí um pensa que é para um lado, outro pensa que é para o outro. O que faz, né? Exatamente. E tem um complicômetro no Dakar moderno, que hoje em dia as planilhas não são mais de papel, elas são tablets. A gente recebe tablets eletrônica. E antigamente, as planilhas eram entregues na noite anterior. Então, as equipes grandes, ela tinha uma pessoa que ficava na Europa, recebia essa planilha junto, e o cara ficava a madrugada inteira no Google Earth, nesses Google Maps, estudando. E chegava no dia seguinte e entregava para o navegador, olha, fica esperto aqui, aqui e ali. Hoje,
por ser eletrônica, a planilha aparece 5 minutos antes da largada. Caramba! Então não dá pra fazer nenhum estudo. Vai às cegas mesmo. Você cruza o portal de largada, né, da onde chama o waypoint, né, do GPS, e a planilha aparece. Aí tem 5 minutos para largada. Maravilhoso. Olá, viajante, aqui é a Glória Vanik. E aí, gostou do corte que você acabou de ver? Então não se esqueça de curtir, comentar suas experiências e se inscrever no nosso canal. E para assistir ao programa completo, é só acessar o canal oficial do Flow News.